Olá, estou de volta com mais um Política em Pauta. No programa de hoje, recebendo o vereador de Marechal Cândido Rondon, João Eduardo dos Santos, o Juca. Juca, bem-vindo mais uma vez, satisfação recebê-lo em nosso estúdio improvisado hoje. Tudo bem, Ana, todos os telespectadores, internautas, como a gente for chamar, fico muito feliz de vir aqui para discutir um projeto que eu estou iniciando na Câmara, no meu gabinete, pessoalmente, não é algo institucional, não é algo oficial da instituição Câmara de Vereadores, mas que gerou aí uma discussão durante essa semana e que eu acho que vale ser divulgada, especialmente aos estudantes universitários, que são aqueles que a gente quer atingir com o Visita Gabinete 10. Então agradeço o espaço e a oportunidade de vir aqui conversar novamente. Isso mesmo, então essa semana tivemos aí algumas polêmicas em relação a esse projeto e o Juca está aqui para falar para a gente, afinal, que projeto é esse, o que aconteceu. Juca, que projeto é esse? O que está rolando? Eu só sei que rolou muita polêmica, né? Chegou até a gente e tudo mais, enfim, você está aqui para falar um pouquinho, gostaria que você explicasse para a gente o que aconteceu. Então vamos lá. Há cerca de 30 dias eu protocolei um memorando interno, que é uma comunicação própria entre vereadores ou entre a instituição, informando, eu não estava pedindo autorização, análise, eu estava comunicando que no meu gabinete, o gabinete 10, que recebia assinei um termo de cessão para resguardar, para ser o responsável por exercer o meu mandato parlamentar nos termos que são garantidos pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno da Casa, eu estaria iniciando um estágio gabinete parlamentar. Esse foi o primeiro nome que eu dei ao projeto, porque usei como base uma inspiração do vereador Nicola Martins, lá de Criciúma, em Santa Catarina, que realiza um projeto semelhante. Esse projeto ele consiste em selecionar 3 estudantes universitários de qualquer universidade e de qualquer curso que desejem participar de 4 encontros, de 4 oportunidades, 4 manhãs, dentro do gabinete do vereador Juca ou fora também, em visitas, enfim, para entender a rotina parlamentar. Não é um estágio da forma que a lei do estágio, a regulamentação exige. Não há um convênio, não há prestação de serviços, não tem valor, não é uma questão obrigatória ou não para o curso, como seria. Era só o nome estágio. Então eu comuniquei à presidência da casa, em respeito e deferência à hierarquia, que eu iria estar realizando isso. Eu fui surpreso por uma resposta dizendo suspenda essa publicação, porque nós precisamos analisar melhor sobre possibilidades de irregularidade ou responsabilidade na contratação de terceiros, enfim. Eu esperei, então, os 15 dias que me pediram e, bem no final do prazo, recebi um novo memorando da presidência da casa, novamente falando: indefiro toda e qualquer forma de contratação de terceiros da maneira que você está sugerindo. Vamos lá. Mais uma vez, mandei um memorando falando: senhor presidente, não estou contratando terceiros, não é um estágio da forma que está escrita na lei, não te pedi autorização, nenhum momento eu solicitei autorização, eu só comuniquei porque eu sei do meu direito em fazer isso, eu estou exercendo a prática parlamentar, eu estou exercendo o meu mandato, abrindo o meu gabinete. Se eu chamar a Ana, o Mário e uma terceira pessoa para ir no meu gabinete, não falar nada para ninguém, a pessoa me visitar, ela vai estar lá e ninguém vai me retrucar, ninguém vai dizer nada. A única diferença é que eu estou fazendo uma seleção. Por quê? Porque eu quero valorizar aqueles universitários que querem ter essa oportunidade. É só isso, é por isso que vamos fazer uma seleção. Como que é essa seleção? É por uma redação e uma entrevista oral para a gente chegar nos 3 finalistas, enfim, nas 3 pessoas que estão lá. Então, por favor, analise de novo essa sua posição, veja o que você está me dizendo, que isso aqui não está de acordo, eu entendo que eu tenho esse direito, eu nunca te pedi autorização e você está querendo me negar, e me responda, agora que você já teve 15 dias, me responda com urgência se possibilita ou não, porque eu quero fazer nesse ano ainda esse projeto, que é uma coisa que eu já estou elaborando, que eu fiquei esperando essa análise. Decidiram, de novo, o presidente me respondeu que não, eu indefiro. Porque o que eu fiz? Eu mudei o nome. Eu falei, ó, se tem alguma dúvida, o nome é Visita Gabinete 10.
porque é uma visita qualificada, não é nada além disso. Estou mudando o nome, está aqui um novo edital, está aqui um novo documento para que a sua insegurança, e aí eu vou dizer tudo bem, cada um tem que estar nas suas posições, tem que resguardar, isso é uma questão institucional que a presidência entendeu como condutor da Câmara, como responsável. Falei, mas para que não gere mais dúvida, tá aqui, é o Visita Gabinete 10. Indefiro, novamente. Então assim, Ana, eu sinto que estão cerceando o meu exercício parlamentar. Eu entrei na justiça e consegui uma medida liminar, ou seja, uma antecipação do mérito, para que a Câmara não obste e não embarace a realização desse projeto, entendendo que eu tenho esse direito e que eu nunca pedi uma autorização. Você acha que o termo, talvez em um primeiro momento, estágio, talvez tenha dado essa interpretação que de repente não era a que você estava propondo, mas que gerou num primeiro momento? Ou você acha que isso vai um pouquinho além, talvez parta um pouco para a esfera política, considerando que vocês são de lados, grupos, né, políticos opostos? Eu vou te falar a minha opinião. Se havia alguma dúvida, quando eu mudei o nome do projeto para a Visita Gabinete 10, ela devia ter sido sanada. E se apegar a esse argumento é falho, justamente por eu ter mudado para esclarecer, porque tudo estava dito que o projeto é do meu gabinete. É irrecorrível o que eu decidi, eu vou publicar nas minhas redes, não é nada institucional oficial. Eu entendo que eu não preciso de uma resolução, uma lei, alguma coisa que diga o vereador pode fazer um projeto interno do seu gabinete e trazer pessoas para conhecer a casa do povo. Eu entendo que isso não era. Então, se havia alguma dúvida pelo termo, isso já deveria ter sido sanado. Sobre a outra questão, eu sou muito claro. Eu estou aqui para trabalhar. E se tentarem cercear o meu direito como vereador, que eu entendo que tinha e a liminar me reconheceu, porque é isso, se for por qualquer outro motivo para tentar desconstruir meu trabalho, não vai dar certo. E eu tive que recorrer para a justiça para garantir esse direito, porque quando você tem uma discussão de direito, eu interpreto que eu estava fazendo uma coisa e eles interpretaram que eu estava fazendo outra, eu preciso ter uma segurança, até porque me falaram lá na primeira resposta, sobre questões de irregularidade ou responsabilidade. Então aí eu precisei também me precaver, porque vai que eu faço, poderia, é muito simples, Ana, poderia ter sido feito o seguinte, nem me respondido, porque eu comuniquei. Não precisava tudo isso, eu não precisava ter entrado na justiça, eu nem queria fazer isso. Eu queria estar aqui sentado contigo só para divulgar o projeto, para convidar os estudantes universitários a se inscreverem. Para mim não era necessário. Eu comuniquei, podiam ter ficado quieto, ficado por isso, eu ia fazer o projeto e se entendessem que eu estava descumprindo alguma norma, enfim, a gente teria a oportunidade de discutir nos meios cabíveis depois. Mas não, o sentimento que eu tive, e mesmo avisando, tentando amigavelmente, colocando as informações, esclarecendo, foi que talvez era uma falta de interesse que o vereador Juca fizesse. Eu, particularmente, não me lembro de outro vereador processando a Câmara. É algo incomum, né, Juca? É uma situação bem inusitada. Eu lembro de discussões, de processos contra a Câmara por conta das questões de cassação, no último mandato e tudo. Então já houve, sim, eu entendo que processos vereadores contra a Câmara. Mas eu acho que desta forma que eu estou colocando, a gente não tem nada muito assemelhado. Pelo menos recentemente eu não sei de um vereador querendo discutir essa parte. Aí, uma coisa também que eu quero falar, eu respeito a presidência da casa, eu respeito a posição que eles querem garantir uma segurança jurídica, uma isonomia, enfim, eu respeito tudo isso. Só que eu também não posso, vendo que, na minha visão, estavam cerceando o meu exercício parlamentar, ficar quieto ou esperar a boa vontade, porque eu quero trabalhar, como eu te falei, eu quero trabalhar. E aí disseram assim, mas Juca, toda decisão da mesa é recorrível ao plenário. Por que você não recorreu ao plenário? Porque eu nunca pedi para decidirem. Eu não estou discutindo aqui uma coisa que era para me autorizar ou não, para eu recorrer para o plenário. Era só um comunicado. Então a gente está discutindo direitos e eu entrei com uma ação declaratória que é justamente isso, falar sobre a interpretação do direito, se tem ou não tem, como é ou como não é. Pode ser que o processo seja julgado improcedente depois. Se a Câmara contestar, quiser, enfim, tem meios de defesa ainda. Só que aí a conduta vai ser a seguinte, se realmente o interesse da presidência é só segurança jurídica, agora tem um comando judicial que dá essa segurança.
Eles não precisam ir para o embate, falar que está tudo errado, dizer que eu não posso fazer. A conduta deles no processo vai mostrar e responder a tua pergunta anterior. Se é uma questão política ou se é realmente só uma questão de segurança jurídica e de interpretação do direito. E Juca, como é que ficou o clima na casa lá? Porque a gente sabe que isso aí teve realmente, repercutiu muito. E como é que ficou a tua relação lá? Chegou novamente a conversar com o Sauer, os demais vereadores, como tem se posicionado, tem vindo dar um apoio, tem vindo criticar, enfim, como é que está sendo? Como é que está o clima por lá? Eu recebi retornos positivos de colegas falando, Juca, que interessante o que você fez, muito bem, porque você recebeu e reconheceu o seu direito numa discussão dessa forma. Não conversei com o presidente, eu sei que a Câmara não foi citada ainda, né? Foi expedida a citação eletrônica do processo, mas ainda vão receber, ver, tem prazo, vai ter até uma audiência de conciliação, tem uma audiência de conciliação no processo que foi designada pelo juiz. Então, assim, eu tô muito tranquilo, Ana. Eu não tô fazendo politicagem. Não tô. Como eu disse, eu queria estar sentado aqui só divulgando o meu projeto. Talvez não ia ter nem a abrangência, nem tudo que aconteceu de rodar na mídia, das coisas serem faladas, de causar essa situação polêmica que você falou, teria acontecido se tivessem, quem sabe, interpretado ou analisado com um pouco mais de leveza a situação, né? Não teriam me feito. Para mim era o último recurso fazer isso. Só que aí, né, eu pensei, falei, se eu ficar quieto aqui, tem vários projetos meus que estão tramitando e que vão tramitar aqui também, são polêmicos, que tem algumas discussões judiciais e assim por diante, quem sabe qual é a conduta, né? Então, eu estou no legítimo direito de fazer isso, foi reconhecido, pode ser que, como eu disse, seja decidido depois, mas não é nada contra o Sauer, contra a presidência, nada nesse sentido. E tanto que eu entrei com o processo contra a Câmara. Por quê? Porque a Câmara, todos, inclusive eu próprio, não é para embaraçar, não é para impedir que eu realize esse projeto. Então agora com essa decisão eu publiquei o edital ontem, eu avisei segunda-feira na sessão, falei antes mesmo da citação, estou vindo aqui para falar, estou esperando as inscrições dos universitários, que é o universitário que quiser participar. Então, o meu clima, por mim, está tudo tranquilo. Agora vai dar conduta, né, de cada um. Agora, então, com essa liminar, você vai tocar o projeto adiante. Sim. E as inscrições estão abertas. Como é que funciona, Juca? Que tem que ser universitário? Como é que faz para se inscrever, para participar? Eu coloquei na bio do meu Instagram os links do edital, que diz certinho as regras, como funciona. As inscrições vão até na próxima semana, são 7 dias de inscrição. Você pode ser universitário de qualquer curso, de qualquer faculdade, inclusive online. EAD. Por quê? Porque como a gente está apenas buscando estudantes do ensino superior, a Câmara Jovem, por exemplo, ela é para o médio e para o fundamental. Então eu pensei, como que nós vamos também aproximar ou garantir a possibilidade para o estudante universitário, né? Então você se inscreve lá, vai fazer uma redação entre 15 e 30 linhas sobre a real função do vereador na sociedade, né? Qual é a real função do vereador, mais ou menos esse é o tópico. Nós vamos selecionar até 9 redações desses que foram, fazer entrevistas orais para então os 3 classificados finais serem escolhidos e participar em 4 encontros. Salvo engano, vai ser nos 2 últimos finais de semana, 2 últimas semanas, segunda-feira de manhã de outubro e as 2 últimas de novembro, mais ou menos nessa questão. Se quiser eu pego aqui, eu te falo as datas certas. Mas o que importa para eu divulgar aqui, você que quer participar, é só entrar no link, fazer a sua redação, se for um dos selecionados vai ter essa entrevista oral e no fim os 3 classificados estarão participando. Vão conhecer o gabinete, vão conhecer a Câmara, quero levar eles no Executivo, no Judiciário, no Escritório de Advocacia, para conhecer, para visitar, para entenderem a função do vereador, conhecerem a Casa do Povo. E o juiz que deu a decisão foi muito feliz em colocar que, na visão dele, todos os vereadores têm que incentivar isso. Porque as visitas à Casa do Povo, essas visitas qualificadas, elas são incentivadas e elas, inclusive, não precisam nem de hora agendada. A nível nacional, no Congresso é assim, as nossas sessões são públicas, então que seja algo que todos possam fazer. E eu até falei para os colegas segunda, se alguém mais quiser, pode usar o mesmo documento que eu fiz.
Fiquem à vontade, né? O nosso objetivo aqui é aproximar e possibilitar esses universitários a vivência, a ver como é o gabinete do vereador Juca, né? Porque é do meu gabinete, é lá o Mário, meu assessor que está aqui, trabalha comigo. A gente quer essa estrutura de fazer acontecer. O Juca tem essa marca de incentivar o jovem, tinha aquele outro projeto, a Câmara Jovem, inclusive, né, que moldes diferentes, mas enfim, acho que o propósito é mais ou menos por aí, sempre fazer com que o jovem participe da política, crie interesse por ela, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas crescem e cada vez parece que elas criam uma barreira com a política, mas para que as pessoas se envolvam e participem, elas também têm que conhecer, têm que desmistificar aquela coisa de que é algo ruim. É uma marca do Juca e eu vejo que cada vez você tenta buscar novas iniciativas para que isso continue acontecendo. Na minha visão, as pessoas não precisam gostar de política, mas se elas entenderem já é muita coisa. Quem sabe onde o nosso país estaria se as pessoas um pouco se interessassem. Não é nem tivessem, eu gosto, eu amo a política, eu me candidatei para isso, né? Eu, graças a Deus, tive o apoio popular justamente porque eu vejo a vocação de estar inserido. Mas eu nunca vou agir de forma a tentar impedir outros jovens de conhecerem e também se interessarem e gostarem muitas vezes pela política. Então, esses projetos todos que eu criei foi justamente na minha função principal, que eu entendo que me foi legitimado o direito de trazer o povo para dentro da casa, da Câmara, para que as pessoas vejam como é complexa a atuação de um vereador, como é importante, é necessário e como que a gente discute lá dentro é o que cada um de nós é obrigado a depois cumprir. E por isso que tento criar essas iniciativas. Essa foi uma inspiração. Eu até conversei com o vereador Lário Criciúma, posso usar como base? Eu pode, com certeza, né? Então, esse é o objetivo. E claro, eu faço para a juventude nesse ponto, mas qualquer pessoa que quiser me visitar lá no gabinete pode. E esse é um dos pontos cruciais do processo, Ana. Como eu falei, se eu fizesse a mesma coisa sem falar nada, sem publicar o edital, não ia ter problema. São visitas qualificadas, né? Não é uma prestação de serviço, alguma coisa da forma que tentaram colocar. E esse é o objetivo. Se tu quiser falar da Câmara Jovem, eu também tenho umas questões aí para comentar. O projeto esse ano ele não vai acontecer? Eu lembro que terminou há pouco tempo e aí depois era a partir de junho, eu não lembro certo. Como é que é isso? Não teve esse ano? Vai ter só ano que vem? Aí é uma questão bem interessante, porque eu acho que casa com a interpretação do que aconteceu no Visita a Gabinete 10. Quando escrevi a lei, não esqueçam que no último mandato fui 2 vezes, entreguei para os 13 vereadores, uma vez eu entreguei o projeto, quase o mesmo projeto que virou lei e hoje é a Câmara Jovem, e ninguém quis fazer. Tive que me eleger vereador, assumir o mandato, para no segundo mês estar acontecendo e ter virado lei, mas tudo bem. Quando escrevi a lei, eu deixei claro que o mandato de um acaba quando o outro assume. Todos os anos é para ter um processo de seleção. Como o ano passado, pós-período pandêmico, demorou um pouco, eles assumiram em agosto, eles terminariam em junho nesse ano, que foi o que foi acordado. Só que aí aconteceu uma série de movimentações desde o início do ano, porque até dezembro de 2022 eu era o responsável, o presidente da comissão organizadora. Virou o ano, eu não tinha mais uma portaria, uma nomeação dizendo que eu podia continuar. E aí foi uma queda de braço gigantesca. Os vereadores jovens fizeram um protocolo na Câmara de Vereadores pedindo para que eu continuasse. Eu não sabia que eles iam fazer isso. Eu não sabia, mas eu estava tentando, eu estava me esforçando, falando, a gente precisa fazer, eu tenho um memorando interno questionando como vai ser a classificação dos próximos. Eu tenho autorização para fazer o processo? Eles vão terminar quando os outros assumirem? Como vai ser? E as respostas que eu recebi também na presidência da casa. Não faremos nesse ano porque queremos fazer no ano letivo, então será no ano que vem, em 2024. Já foi publicada a portaria, a Câmara Jovem não acabou. Mas eu entendo que isso seria outra discussão, agora a gente já está em outubro, já não tem mais o que fazer. Mas eu entendo que deveria ter sido feito o processo classificatório esse ano. E se lá no começo do ano, quando eu estava informalmente, até chegar o momento de eu protocolar memorando interno pedindo, tivesse sido feito, hoje a gente tinha os vereadores jovens, eles ficavam até fevereiro, março, e os outros assumiriam e ficava no ano letivo. Isso podia ter sido feito esse ano. Eu acho que foi falta de vontade.
Foi falta de vontade. E aí me tiraram da comissão organizadora, porque o projeto é da Câmara, e eu concordo, eu nunca disse que não é, tanto que eu sempre convidei todos os vereadores a participar. Os vereadores tiveram um dia com o vereador jovem, eu vim aqui, vários vieram aqui falar contigo, só que aí colocaram 4 concursados. Tudo bem, não tem problema. Para dizer que não é o Juca, só o Juca que está fazendo. Mas é muito fácil, depois que eu e o Ademar, que era o diretor-geral, fizemos tudo, escrevemos a documentação, tínhamos a nossa comissão, fizemos o projeto, realizamos, deixamos tudo pronto, tirar, dizer a partir de agora é da Câmara, né? A Câmara vai assumir isso e pôr para não ter um vereador, e eu, que sou o autor, que sempre me dediquei e tentei fazer, fico de fora, né? Então, beleza. Tudo bem, eu nunca disse que eu preciso estar lá, eu não sou arrogante nesse passo. Só que pelo menos que houvesse um reconhecimento ou que dessem uma posição. Tudo foi, na minha visão, no litígio, né? Foi de litígio, não se deu a possibilidade de tentar um meio termo, uma conversa amigável. Porque a minha preocupação não é eu fazer o projeto, é que o projeto seja feito. E no final decidiram que só vai ser no ano que vem. Então, aí que tá. A minha briga era para que em 2023 tivesse, que não chegasse ali em junho e quando os do ano passado acabaram, a gente ficasse todo esse tempo, esses 8, 9 meses, sei lá, que vai ser, sem vereador jovem participando. Quantos alunos estão no terceirão? Agora que o projeto tinha envergadura, que aconteceu a primeira vez, talvez tinham interesse e foi cerceado. Eles não vão poder. E eles já vão sair do colégio se eles passarem de ano. Claro, tem o Visita Gabinete 10, que agora eles podem, mas é diferente. Não tem posse, não é um exercício parlamentar com sessões, é literalmente visita, como eu falei, né? Então, isso foi o que aconteceu. Pode ser que venham aqui e tentem dar o argumento mais altruístico possível. Não, veja, o Juca é isso mesmo, é por isso que a gente quer que seja só concursado, porque é um projeto da Câmara. Mas eu faço esse contraponto, eu coloco essa minha opinião e esse sentimento justamente para mostrar que a única coisa que eu quero é trabalhar. É só isso, eu quero trabalhar, fazer as coisas acontecer, eu não tenho medo de trabalhar, eu estou disposto. O que precisar eu estou disposto a fazer, a pôr a mão na massa, né? Mas aí a gente sabe como funciona o jogo muitas vezes nessas circunstâncias. Juca, satisfação recebê-lo aqui para falar dos projetos, né? E, enfim, tomara que dê tudo certo, que os ânimos se acalmem, né? Que as coisas aconteçam. Afinal, o que a gente quer é as coisas acontecendo em prol da nossa comunidade, da nossa juventude. Se você quiser falar mais alguma coisa, à vontade aí nas suas considerações finais. Obrigado, Ana. Hoje eu vim aqui com um pouquinho mais de contundência. Eu quero deixar claro, e as minhas palavras foram todas muito diretas, para entenderem a minha visão. E eu respeito se alguém não concorda, respeito se algum colega vier aqui falar do lado contrário, porque a democracia é isso. E, querendo ou não, hoje eu sou minoria. A gente é oposição, a gente não tem a maioria dos votos. Isso não muda nada, por exemplo, no projeto que a gente está discutindo, porque não é uma questão de votação, é uma questão de direito, de legitimidade. Mas eu acho que foi bom, em determinado ponto, por mais que eu não queria que tivesse chegado nisso, porque a gente começa a elevar a discussão na Câmara também, a elevar o nível do que está sendo feito, justamente pelo interesse de trabalhar. Então, por fim, você que é estudante universitário ou que tem um amigo, um parente que está na universidade, se quiser entender um pouco mais de tudo isso que eu acabei de falar, se quiser estar lá dentro por alguns encontros para ver nessas visitações como funciona, fica o convite para você se inscrever, para participar do Visita Gabinete 10. Esse é o grande objetivo, que você tenha a oportunidade e possa estar lá. Se gostou, se acha legal, quiser compartilhar com alguém que você conhece que tem esses requisitos, é de 16 a 29 anos, tá? Da forma que no Estatuto da Juventude coloca a idade de juventude, eu coloquei no edital de 16 a 29 anos. Esses são os requisitos, os links lá no Instagram para fazer. Obrigado de novo, Ana. Fico muito feliz de estar aqui, de ter esse espaço para a gente conversar. Imagina, sempre às horas, você sabe que a gente está sempre à disposição aqui para receber os vereadores, né? Muitas vezes os assuntos não são tão bons, outras vezes mais polêmicos, mas enfim, estamos sempre por aqui. Obrigado, Juca. Nós vamos ficando por aqui, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.